Oi, gente, tudo bom? Olha, eu já tinha vontade de falar sobre ela, o nome dela, vive aparecendo aqui nos comentários e finalmente chegou o dia. E aí vocês vão ver que a minha vitrolinha não tá aqui, porque é tempo de final de ano e vem um monte de criança aqui pra casa, sobrinhada toda, e eu deixo esse quarto à prova de criança pequena, ou seja, sem a vitrola, mas no lugar eu coloquei um altarzinho. E aí eu escolhi falar dela hoje, assim, né, eu tô gravando esse vídeo há alguns dias, mas publicar hoje, no dia 26 de dezembro, porque hoje é o meu aniversário. E aí eu queria comemorar com vocês, trazendo mais uma pessoa aqui para nossa roda de conversa, para o nosso grupo, para mais uma grande excursão sobre a carreira. Então pode entrar, Celine Dion, e vem que tem história pop. Bom, e agora eu tenho 36 anos, né? E eu escuto Celine Dion ali desde 97, 98, desde que eu tinha 7, 8 anos. Então, assim, é uma vida inteira escutando ela e agrupando informação e agora pesquisando mais a fundo para começar esse vídeo aqui, essa série sobre ela. E eu vou começar pelo álbum, primeiro álbum em inglês dela, tá? Talvez eu faça uma série à parte para falar sobre os álbuns em francês. Por enquanto, a gente vai focar nos álbuns em língua inglesa. Então a nossa história começa lá em 1990 com Unison, o primeiro álbum em inglês lançado pela Celine Dion. Só que esse, meninos, é o nono álbum de estúdio lançado pela nossa diva. Por quê? Antes dela ser Celine Dion, ela era uma diva mirim. Ela era uma pequena diva lá em Quebec, no Canadá. Então vamos de linha do tempo desenhadinha? Vamos! Entre 81 e 87, Celine lançou 8 álbuns de estúdio em sua língua materna, que é o francês. Dito isso, amores, perdoem o meu francês, porque eu não sei falar essa língua, e tudo que eu falar aqui ou vai ser tentando falar do jeito certo, mas muitas vezes vai ser errando, e vai ficar errado, e vai ficar engraçado, e é isso, a patrulha do francês pode descansar. E os dois primeiros álbuns da nossa diva mirim foram lançados por uma gravadora chamada Super Étoile, uma gravadora independente regional ali da província de Quebec, no Canadá. E desde os primeiros lançamentos, quem é que estava ali com ela, do lado dela? Ele, o René, que depois se tornaria, né, o marido de Celine Dion e ficou com ela a vida inteira. Então aqui, já nesses dois primeiros álbuns, ele já atuava, né, como produtor e também empresariando, agenciando ali a dona Celine, né. Mas aí você me pergunta, como que ele chegou até a vida dela, né? Como que ele apareceu ali? Acontece que o Renézinho, ele foi parte, né, de um grupo meio pop rock, assim, lá do Quebec, nos anos 60, e depois nos anos 70 ele já começou a atuar, né, como produtor musical, esse grupo já havia acabado, e aí ele começou a atuar ali como produtor musical na companhia de mais uma pessoa, né, ele tinha um sócio, um parceiro, e nos anos 80 ele estava voando solo. Então, a gravadora, né, a Super Étoile lá, ela estava procurando produtores para o álbum da Celine Dion e assim eles chegaram até o René. Então, assim, com certeza a história é muito mais profunda e muito mais cheia de detalhes do que isso. Mas aqui é um resumão do resumão do resumão do resumão para você passar no Enem se alguém perguntar. Até porque eu não achei outra informação sem ser essa, então é com essa que a gente tá lidando. Se você sabe mais, comenta aí, porque eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas aqui, quando a gente fala de Mariah e de Whitney Houston, a melhor parte são os comentários, porque aí vem gente que conta coisas, né, e contribui com o vídeo com informações que eu não sabia. Então, vocês, fãs de Celine, que estão chegando agora, façam o mesmo, tá? Mas com respeito, darlings. Aqui a gente tem respeito. No terceiro álbum, em 82, a Celine ela muda de gravadora, agora ela vai para uma outra gravadora chamada Season, e o René acompanha ela. Ela fica nessa gravadora até 83 e depois ela muda mais uma vez de gravadora para uma gravadora chamada TBS e fica nela até 86. Mas por que essa história de mudança de gravadora é importante? Parece que eu tô assim fazendo Gênesis, né? Assim, sei lá, aqueles livros da Bíblia que é só passagem de nome, parece que eu tô fazendo isso. Mas é porque é importante, porque a Celine ela foi mudando de gravadora até ela chegar. Eita! Desculpa Deus. Até ela chegar em uma que ela meio que tira sorte grande com essa, eu vou explicar. Ali entre 86 e 87, a Celine entra para uma gravadora chamada CBS Records, e em 87 ela lança um álbum por essa gravadora chamado Incognito. E a CBS, ela era um braço da Columbia Records. Era um selo pelo qual a Columbia Records
distribuía, né, seu catálogo fora dos Estados Unidos. E ali, entre as décadas de 60 e 80, a CBS Records acabou comprando e adquirindo os direitos de distribuição da Philips Records e da Mercury Records. Então era assim, uma gravadora, braço da Columbia, bem potente. E isso projetou o álbum Incognito, né, mais do que todos os anteriores. Realmente para fora de Quebec, porque a CBS Records tinha, né, esse alcance, ela tinha essa potência. Inclusive chegando à França com mais presença, né, do que os anteriores, o que contribuiu para abrir mais portas pela Europa. Só que olha os mundos se colidindo aqui, porque a Sony, ela compra a CBS Records, que continua atuando com esse nome até a década de 90, quando passa a ser chamada de Sony Music Entertainment. E aí, a dona Sony também adquire, né, o nome e os direitos comerciais da Columbia Records, incorporando agora a Columbia Records como um braço da Sony Music Entertainment. Tudo isso para falar que em 87, quando Celine Dion assinou com a CBS, ela ganhou na loteria. E vamos de multiverso? Porque é isso aqui que é legal, ó. Lembra aquela festa que Mariah Carey foi, né, antes dela ser famosa? E aí ela deu a fita na mão do Tommy Mottola, o Tommy Mottola escutou, e lá, e essa festa era, assim, de lançamento de uma nova empreitada musical nos Estados Unidos, era a tal da festa da Sony Music Entertainment. Olha só, né, as coisas se colidindo, assim. Mas enfim, só uma curiosidadezinha. O que importa na nossa história de hoje é que o Incognito abriu portas para Celine que antes estavam fechadas. Um dos singles desse álbum foi top 10, ali foi hit na França, e aí a Celine conseguiu ser assim a primeira canadense na história da música a conseguir esse sucesso, né, fora ali de Quebec, né, com a língua francesa. Fora que nessa época também a Celine, ela ganhou o Eurovision em 1988, representando a Suíça. E ainda assim que ela não tivesse fama mundial, ela ainda não era a Celine Dion que a gente conhece na nossa memória hoje, né, ela conseguiu feitos que chamaram a atenção dos executivos, dos empresários, da gravadora, enfim, de toda essa camada aí de gente. E aí a CBS falou assim: "Ah, então vamos dar um orçamento a mais aqui pra dona Celine Dion, né, para o próximo álbumzinho dela, coisa fofa, coisa fofa. Então você agora, Celine, tem $25.000 para produzir seu próximo álbum. Mas vocês acham, assim, que a gravadora, esses homens de gravadora, eles têm umas ideias muito, ai, muito xoxa, assim, sabe? Eles falaram assim: "Ah, como esse outro álbum aqui foi um sucesso, então esse orçamento aqui é para você regravar o Incognito, só que agora em inglês". Então, assim, era um orçamento para ela regravar vocais, ela nem regravaria o instrumental, ela cantaria por cima, né, das faixas já existentes. Então era, ai, uma ideia bem de homem hétero tonto. E a ideia não agradava, né, muito bem ela, nem René, enfim. Porque, poxa vida, né, vamos então gravar um álbum novo, né, vamos nos dedicar a um projeto novo, com potência, né. Não é só porque fez sucesso ali que se eu cantar em inglês vai fazer sucesso em todo lugar, né, gente. Só que é claro que eles não iam dar dinheiro a mais só se ela falasse isso, né, se ela pedisse por favorzinho. Então ela foi fazendo algumas apresentações e participando de alguns eventos, e esses eventos foram dando notoriedade para ela e automaticamente, né, como consequência, foi aumentando a verba disponível para a gravação de um próximo álbum. O primeiro evento acabou sendo um dueto que ela fez com Dan Hill na música Can't We Try em uma convenção da CBS lá no Canadá. O presidente da gravadora viu a apresentação, ficou impressionado e falou: "Poxa, né, então ela é boa mesmo, né, a menina, vamos aumentar". Então tá, era 25.000, agora você tem $100.000. Bom, com essa grana agora, já dava para começar a encomendar pelo menos umas músicas diferentes, né, para entrar no álbum em inglês. E aí teve um segundo evento, que foi o Juno Awards de 87, onde Celine cantou Have a Heart, que é uma versão, um cover da cantora americana Angela Clemens. Inclusive, né, essa música Have a Heart, ela está no álbum Incognito, só que traduzida para o francês. No Juno Awards, ela cantou a versão em inglês mesmo. E mais uma vez, né, a performance de Celine chamou a atenção dos executivos, chamou a atenção de quem tinha bolso, e aí eles aumentaram
o valor era 100 mil, agora é 300 mil. Só que um evento aconteceria e que mudaria todos os rumos, né, desse primeiro álbum. E esse terceiro evento tem nome e sobrenome: David Foster. O tal do David Foster assistiu essa performance de Celine no Juno Awards e ficou assim, choquito. Mas para tudo aqui, para tudo. Chegar. Ó, pega aí a nota, porque vai que cai na prova do concurso. Quem é David Foster? Ele é um dos produtores assim mais reconhecidos da história da música, de todo sempre e para sempre, pelos séculos dos séculos, amém. Além de ser músico, compositor, arranjador, enfim, o cara era fodão. E ali, quando ele viu Celine Dion, ele já tinha trabalhado com todo mundo de importante e de legal que você possa imaginar. Vou jogar uns nomes aqui: Ringo Starr, Rod Stewart, Dolly Parton, Olivia Newton-John, Michael Jackson, Earth, Wind and Fire, Aretha Franklin, Diana Warwick, Donna Summer, enfim. Você já entendeu, né? Anotou? Tá bom, então. Quando, não esquece, hein? Conhecimentos gerais, se perguntar de David Foster, você fala isso. E quando David viu Celine, né? Soube sobre Celine, ele quis trabalhar com ela, só que ele já foi mandando assim a verdade na cara da gravadora. Ele chegou e falou assim: Ô, fofuchos, 300 mil não rola, né, seus pobre? Oi, seus mão de vaca. Aumenta esse valor aí. Eu sei que vocês têm. Solta aqui pra mim. e no fim, depois do David Foster vir e dar um creu em todo mundo, o orçamento ficou em aberto. Não foi definido um limite para se trabalhar, falaram assim: ai, David, mil perdões, ó, faz seu trabalho aí, depois manda a conta aqui pra gente. É estimado, né, que esse projeto, ao final, custou 600 mil dólares. Ai, como é bom, né, gente? Como é bom você ter culhão, né? Você ser alguém como o David Foster. Você chega e fala assim: não vai dar pra trabalhar com esse dinheiro. Aí a gravadora fala: ah, sem problema, amor. Vai lá. E aí ele vai. E aí depois o negócio simplesmente ficou o dobro do que a gravadora esperava e tá tudo bem. Mas vai ficar tudo bem mesmo, assim, sabe? Eu fico falando assim, mas é porque esse álbum se pagou. E a gente vai falar disso. O Davidzinho Foster, ele. Ah, será que ele é parente da Kendra Foster, do Girls in the House? Enfim, o Davidzinho Foster, ele produziu 5 das 10 faixas que fizeram o corte final do álbum, né? E aí eu vou ler essas faixas com vocês, porque eu não vou lembrar de cabeça. E eu não leio nada aqui, né? Eu tô olhando só pra câmera. Eu tenho uma colinha aqui do meu lado, mas aí, né, meninos, né, eu tenho que enxergar. Foi I'm Loving Every Moment With You, Love by Another Name, I Feel Too Much, If We Could Start Over e Have a Heart. Foram essas. Pera aí, gente. Parada obrigatória porque minha câmera caiu. Voltei. Então, o David não foi o único produtor nesse álbum. Teve mais dois. E agora a gente vai falar de um que também produziu várias faixas ali. Produziu mais 4 faixas. O nome dele é Christopher Neal e ele produziu Any Other Way, If Love Is Out of Question, Where Does My Heart Beat Now e The Last to Know. E aí teve ainda um último nome, Andy Goldmark, que produziu a faixa título. Assim, o álbum com 10 faixas é lançado em 1990, no mês de abril, no Canadá. Mas ele foi sendo lançado assim, de modo separado, dependendo do território. Então, em abril de 90 ele é lançado no Canadá, em setembro de 90 ele é lançado nos Estados Unidos, no Japão ele vai ser lançado só em fevereiro de 91, na Austrália em março de 91 e no Reino Unido em setembro de 91. E lá no Canadá foram promovidos 5 singles. O primeiro foi Any Other Way, lançado em março de 90. O segundo foi Unison, lançado em junho ou julho de 90. O terceiro foi Where Does My Heart Beat Now, lançado em setembro de 90. O quarto foi The Last to Know, lançado em março de 91. E o quinto e último single foi Have a Heart, em julho de 91. Todas as faixas pegaram o top 60 na principal parada do Canadá, que seria o equivalente à Hot 100 dos Estados Unidos, só que canadense, mas o destaque ficou com Where Does My Heart Beat Now, que chegou até o número 6. Já no chart adulto contemporâneo do Canadá, 4 dos 5 singles ficaram no top 10 e Where Does My Heart Beat Now ficou em número 1. Já para o lançamento do álbum nos Estados Unidos, Where Does My Heart Beat Now foi escolhida como primeiro single, então por isso, né, que muitos consideram esse o primeiro single de fato de Celine Dion, né, o primeiro single
internacional dela, não contando só o Canadá. E essa música de estreia de Celine nos charts estadunidenses chegou até o número 4 na Hot 100 e número 2 no adulto contemporâneo. E outros 2 singles foram comercializados nos Estados Unidos. Diferente do Canadá, que teve 5, nos Estados Unidos tivemos 3, sendo eles Any Other Way, em março de 91, e The Last You Know, em junho de 91. E a promoção do álbum levou Celine para vários programas de rádio e vários programas de televisão, principalmente nos Estados Unidos, que deram assim aquela projetada, né, na vida dela e tudo mais. Por exemplo, ela foi no The Tonight Show, no Good Morning America, então ela foi nesses programas que tinham assim uma grande um grande alcance, né, uma grande penetração nos lares americanos. E ela também entrou em turnê, né, a Unison Tour, mas essa turnê ela ficou restrita ao Canadá. Não foi uma turnê que passou pelos Estados Unidos ou por outros países. E o lance, né, da voz de Celine Dion é uma questão para ela desde esse tempo, assim, né, desde a adolescência, desde muito jovem, porque durante a Unison Tour, a Celine teve uma laringite e ela perdeu a voz, o que fez com que ela adiasse algumas datas, né, ali da província de Quebec, só que isso também já havia acontecido na turnê anterior, na turnê do Incognito, ela também havia perdido a voz ali. E na turnê Unison, ela adiou apenas alguns shows que ela faria em Montreal e voltou com a turnê. Mas no fim de 1990, enquanto ela fazia mais um show, a voz dela sumiu. Ela fala que ela sente que a voz dela sumiu, assim, rasgou feito papel. E ela deu um sinal, assim, enquanto a banda tocava para parar o show, porque ela não conseguia mais seguir cantando, né? Teve que o René subir no palco, explicar, falar que os shows seriam adiados. A plateia aplaudiu ela em respeito, ela chorou, mas aí a turnê foi adiada assim por 2 meses. Ela foi realmente adiada assim para Celine poder se recuperar. Depois ela voltou e terminou com a turnê, mas é desde muito cedo, assim, é desde muito cedo. Isso vai se repetir muitas vezes na história de Celine. E aí, na reta final, assim, da promoção desse álbum, ele já havia sido certificado 7 vezes platina no Canadá, ali por mais ou menos 700 mil cópias vendidas, coisas assim. Também foi certificado platina nos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de cópias. O número falado é mais ou menos 1.200.000. Também ganhou disco de ouro no Reino Unido por 100 mil cópias e disco de ouro na França por 50 mil cópias. Ou seja, né, aquele investimento inicial lá de 25 mil dólares que acabou virando 600 mil, meu, isso aí se pagou, viu? Se pagou. E o álbum Unison, assim, ele não é um álbum muito comentado, né, pelas pessoas, pelos fãs e tudo mais. Mas ele é um álbum que projetou Celine Dion, não é ainda aquele álbum que furou a bolha e todo mundo soube quem ela era. Mas é um álbum que deu potência, assim, meio que um estilingue, assim, sabe, tracionou, puxou lá pra trás, assim. E nos próximos vai, puf, soltar, porque vai vir pela frente, né, o álbum Celine Dion, que vai catapultar ela, assim, mas ainda vai vir, né, o The Color of My Love, que aí sim vai finalmente furar a bolha. E a mesma coisa vai acontecer com os álbuns em francês. Então, a história aqui, ela começa a ser projetada para toda a potência que Celine Dion viria a se tornar, né? Um álbum assim catalisador mesmo. O raio caiu aqui em Unison e o resto é só trovão, mas aí todo mundo ouviu. E é essa a história do primeiro álbum de Celine. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou me soltando nos próximos e falando mais coisas sobre ela. Eu acho que os próximos álbuns vão ter mais informações do que esse, né? Esse é um álbum bem todinho, assim, né? De informação acessível hoje na internet. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí sobre Celine, sobre esse álbum, sobre os álbuns em francês dela antes de Unison, porque eu sei que tem muita gente que coleciona. E é isso. Um beijo e até a próxima.